Segunda Crônicas 7:14, que é o versículo tema do nosso mês. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pergunta é: quais são estes maus caminhos? Do que nós precisamos nos converter? Do que Deus está falando aqui para Salomão? O que é os maus caminhos que Salomão poderia entrar? Quais eram esses caminhos que Deus então orienta que, se acontecer isso, haverá uma grande punição em relação à terra onde eles viviam? E se essa punição viesse, a fórmula para resolver esse problema seria essa aqui: humilhação, oração e conversão. Mas se converter do quê? Quais são os maus caminhos? Vamos continuar lendo. Versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Está dizendo em relação ao templo. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e essa casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Então, o caminho errado que Deus está dizendo aqui, do que eles precisavam se converter, é da idolatria. Todo o Antigo Testamento, você vai ver esse tema nas páginas dos livros: idolatria, idolatria. O povo de Israel deixando o Deus verdadeiro para servir a outros deuses, para servir a deuses feitos por mãos humanas, para servir a deuses feitos de madeira, feitos de cobre, feitos de bronze, de ouro, para servir a um bezerro, para servir aos deuses dos outros povos, os povos pagãos. Toda a Bíblia aqui no Antigo Testamento tem esse tema: fique longe da idolatria. Fique longe da idolatria, porque só existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Criador do homem, da mulher, dos animais, de tudo que existe. Só existe um Deus e somente a Ele nós devemos dar louvor e adoração e servi-lo. Então, os maus caminhos é a idolatria.
E talvez você já pode estar pensando, não, graças a Deus que deste mal eu não sofro. Não tem nenhuma santinha lá em casa, não tem nenhuma imagem na minha casa, não tem nada pendurado nas paredes da minha casa, eu não oro a nenhum outro Deus, eu não sirvo a nenhum outro Deus. Será? Será? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui. E eu começo afirmando: não existem ateus. Talvez você conheça algum amigo seu que se diz ser ateu, ou alguma amiga sua, mas não existem ateus. Na verdade, existem homens e mulheres que afirmam não acreditar no Deus que nós acreditamos. Mas estes homens e estas mulheres têm algum Deus. O homem foi criado para ser um adorador. Todos nós que estamos sentados aqui hoje e todos os homens da face da terra são adoradores. A pergunta é: quem você adora? Que você é um adorador, e isso eu não tenho dúvida. Mas quem é o seu ídolo? Quem é o objeto da sua adoração? Não existem ateus. Existem pessoas que adoram a coisas. Existem pessoas que adoram a pessoas. Existem pessoas que adoram conhecimento, dinheiro, status, poder, fama, prazeres. Não existem ateus. Todos nós temos algum Deus. E eu listei alguns deuses. Eu estava no hospital um dia com o Davi, que ele precisava fazer um exame lá. E aí nós ficamos num quarto lá, aguardando, né, aqueles quartos na enfermaria lá do hospital. E aí chegou uma mulher com uma criança também, um menininho, e ficou lá esperando também para fazer alguns exames com o menino. E aí o Espírito Santo começa a te incomodar, né, para falar alguma coisa para ela. E aí eu comecei a puxar assunto, perguntar um pouquinho sobre a vida dela, tal, descobrir se ela já não ia na igreja ou algo assim, né? E ela começou a contar um pouco da vida dela. E contando onde morava aqui em Bragança, tal. E aí, uma das coisas que ela me falou me chocou. Ela falou que ela era casada com um certo indivíduo, só que esse indivíduo também tinha uma outra mulher, uma outra esposa. Tinha ela e tinha mais uma. E ela estava meio chateada porque ele estava gastando mais dinheiro com a outra do que com ela. E aí eu fiquei meio confuso, né? Porque geralmente adultério é um negócio meio secreto, e quando descobre acaba, né? Mas ali ela estava me afirmando que ele tinha outro, e eu não sei se alguém aqui aceitaria estar numa condição dessa. Tem alguma mulher aqui que aceitaria uma condição dessas? Sim, não? Não, né? Tem algum rapaz aqui que aceitaria uma condição dessa? Não, a minha esposa hoje está lá com o outro marido dela, né? Vai passar o final de semana lá. Eu acho que não tem ninguém aqui que aceitaria uma condição dessa. Isso é realidade também com o nosso Deus. Deus, ele não divide você com ninguém. Ele não aceita. Ele não aceita dividir você com outro Deus, com outro ídolo. Ele não aceita você trazer presentes a outro Deus. Ele não aceita. Que outros deuses? Um dos principais deuses aí que aparece na palavra de Deus, que talvez você conheça, é chamado por Jesus, em Mateus, de Mamon. Mamon. Que foi uma forma de dizer que o dinheiro é muito mais do que moeda, do que papel, do que ouro, do que prata, do que conta bancária. O dinheiro é um Deus. O dinheiro pode se transformar
numa divindade. E Jesus chama ele de Mamon. E ele diz que, ali em Mateus capítulo 6, que não tem como você servir a dois senhores. É impossível. Você sempre vai agradar um e aborrecer a outro. É igual aquela mulher, estava chateada porque o marido estava dando mais atenção para outro. Porque isso é impossível de se fazer. Você sempre vai chatear um e você vai agradar o outro. E quando você vai começar a agradar a um, você vai chatear o outro. E o que Jesus está dizendo é: eu não me coloco nessa posição. Ou você serve a Mamon, ou você serve a mim. Porque eu não aceito esse tipo de posição, de ficar te dividindo com alguém. Mamon, o dinheiro. Eu acho muito interessante uma frase de John Wesley, que diz assim: olha, todas as vezes que dinheiro chega nas minhas mãos, eu me livro dele rapidamente, antes que ele entre no meu coração. Todas as vezes que vem dinheiro para mim, eu procuro alguma forma de rapidamente me livrar dele, para que aquilo não entre no meu coração. Será que tem alguém aqui dentro hoje que serve a Mamon? Eu vi o pastor Abe Uber dando um exemplo interessante. Ele disse assim: imagina que você está sem carro, num domingo, e está caindo um toró lá fora, uma chuva terrível, com raios e trovões, e está dando o horário do culto. E você mora a 2 quilômetros aqui da igreja, e a chuva não para, aquela chuva forte. E aí você está dando ali 5h50, 5h55, 6 horas e não para, 6h10, 6h20, 6h30, e não para a chuva. O que você faz? Tira a sua roupa bonita, tira o seu sapato salto, tira seu sapato social e fica em casa. Não deu, vou avisar o pastor, estava sem carro esse dia, estava chovendo e não pude ir, me perdoa. Vou ver se eu consigo uma carona na semana que vem. Agora, imagine que alguém combine com você o seguinte: olha, domingo, lá na porta da igreja, eu vou te levar um dinheiro. Eu vou te levar 100 mil reais. Tá bom? Só que você tem que estar lá às 6 horas, porque eu preciso ir embora. Eu tenho que viajar, tá? Então eu preciso que você esteja 6 horas lá. E nesse dia, está uma chuva terrível, forte, com raios e trovões. Tenho certeza que vocês tirariam a roupa, ficariam em casa e falariam: infelizmente está chovendo e não vai ter como eu, pegar esse dinheiro. Fazer o quê, Muitos de nós temos uma quedinha por Mamon. Porque é um exemplo forte, talvez megalomaníaco, mas o seu Jesus vale mais que 100 mil reais? Um dia na sua casa vale mais do que 1.000 em outros lugares? Será? Não é algo para a gente pensar? 100 mil reais te tira de casa, te tira da cama, o horário que for, de a pé, na chuva, mas fazer algumas coisas para Deus já precisa de condições mais perfeitas para isso. Mamon. Dinheiro é muito mais espiritual do que a gente imagina, viu? Talvez com os escândalos que aconteceram no nosso país, e tem acontecido ainda em relação à igreja, igrejas que deram mau testemunho, a gente sempre fica com um pé atrás de falar em relação a dinheiro da igreja. Porém, dinheiro é muito mais espiritual do que a gente imagina. 15% de tudo que Jesus falou nos evangelhos foi em relação a dinheiro. Você sabia disso? Você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que céu e inferno juntos?
Dinheiro é muito mais espiritual do que a gente imagina. Por exemplo, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, fala sobre a pregação de João Batista, o último profeta antes de Jesus, o homem que foi escolhido para anunciar o Salvador. A voz que clama do deserto, anunciando a chegada de Jesus. Você imagina a grandeza deste homem diante de Deus. Jesus chega a afirmar: dos nascidos de mulher, não existe nenhum maior do que João Batista. E aí esse homem está pregando no deserto e batizando. E vem um grupo para ouvir a pregação dele, e tocados pela pregação, pela palavra, pelo Espírito Santo, esse grupo então quer se arrepender, quer se tornar crente, vamos dizer assim. E aí eles fazem algumas perguntas então para João Batista. Veja só, capítulo 3, verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Ele está pregando: arrependa-se, se converta dos teus maus caminhos. E aí a multidão pergunta: o que devemos, pois, fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Finanças, bens materiais. Se você tiver a mais do que você precisa, dê para aquele que não tem o que ele necessita. Se você tiver comida a mais, reparta com aquele que está passando fome. Finanças. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. O que é isso? Finanças. É dinheiro. Ei, vocês que cobram impostos, não cobre mais do que é o correto, do que é estipulado pelo governo, porque esses publicanos, eles eram os donos da verdade. Então, se o governo falou que era 10, eles chegavam e falavam: é 20. E a pessoa tinha que pagar. E aí eles davam 10 para o governo e ficavam com 10 para eles. Finanças. E aí, continua. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. O que é isso? Finanças. Dinheiro é muito mais espiritual do que nós pensamos. A forma que você gasta o seu dinheiro revela muito aonde está o teu coração. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não ajuntais para vós tesouro na terra, onde a ferrugem consome. Agora, junta tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde o ladrão não pode roubar. Aonde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu Deus. Deus não aceita você servir a outro Deus. Como é que você tem gasto o seu dinheiro? Como é que tem sido esse tema na sua vida, finanças? Talvez hoje você pense: ih, Douglas, estou todo endividado, não estou tendo dinheiro nem para comprar um sapato. Furou meu sapato, não estou tendo dinheiro nem para comprar outro. Estou tranquilo em relação a isso aí. Não. Mesmo sem dinheiro, você pode ser um adorador de Mamon. Basta ser este o tema central da sua vida. Basta ser esse o tema que você mais pensa
você mais pensa, dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso com dinheiro? Com dinheiro, com finanças, com coisas, com carro, com casa, com roupa. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ganhar mais? Como é que eu vou emprestar daqui, vou pagar ali, vou emprestar de lá, vou pagar acolá, e vou pegar aqui, vou transformar nisso, vou vender uns Herbalife, vou fazer um negócio aqui. Não estou dizendo nada contra o Herbalife, pelo amor de Deus. Se tiver irmão vendendo aqui. Mas se esse é o tema central da sua vida, talvez você esteja idolatrando esse tema. Mamon. Segundo Deus, que nós enxergamos aqui na palavra dele, é o ventre. Nosso ventre, exatamente. Algumas pessoas têm a barriga como Deus. Ai. E esse tema eu preciso falar me incluindo um pouco aqui. Nossa sociedade está nos ensinando a nos tornarmos suicidas. Nós não pegamos uma arma e damos um tiro na nossa cabeça, nós não pulamos de um prédio, mas nós nos matamos diariamente em cada refeição, em cada copo de refrigerante, em cada pedaço de gordura. Em cada parada no McDonald's, em cada ida em alguns restaurantes, nós lentamente nos suicidamos. É como o pastor Ed René diz, nós cavamos a cova com os próprios dentes. Será que o tema central da sua vida é comida? Às vezes tem pessoas que tudo que você vai conversar com ela termina nesse tema. Eu vou fazer uma visita para você, não, legal, vai lá porque eu vou fazer uma torta para você, vou fazer um negócio que eu aprendi. Oh, você não pode passar lá em casa? Posso? Você quer que eu vá no almoço, no café, na janta? Vamos comer um negocinho junto, vamos fazer... Nossa, ontem, você não sabe onde eu fui ontem. Você foi na igreja? Não, eu fui no boi da cara branca, fui no peixe, não sei das quantas, fui no... Aprendi uma receita nova, menina. Uma delícia. É o tema central, é só disso que se fala. E aí você fala para ela, vamos fazer um jejum disso? Não consigo. Eu não consigo fazer um jejum de refrigerante. Você precisa rever. Se você não consegue fazer um jejum de café, você precisa prestar atenção. Porque nada pode dominar a sua vida a não ser o Espírito Santo do Senhor. Nada. Se existe alguma coisa na sua vida que você fala, isso eu não fico sem, que não seja o Espírito Santo, elimine da sua vida hoje. Seja uma pessoa, seja um objeto, seja o que for, elimina da sua vida. Porque isso se tornou um Deus para você. Nada é indispensável na nossa vida a não ser Deus, a não ser a presença dele na nossa vida. O resto é indispensável, é dispensável na nossa vida. Deus tem ministrado em relação a esse tema no meu coração ultimamente. Se você olhar Daniel capítulo 1, no verso 4 ao 8, Daniel chega com alguns amigos na Babilônia, rei Nabucodonosor. E eles são levados cativos para lá, e o rei propõe um cardápio para eles. O rei propõe uma mesa para eles, que é chamado de os manjares do rei. Comidas e bebidas, do melhor, porque eles queriam esses jovens muito fortes, porque eram os jovens que estavam servindo no reino. E Daniel e os amigos chegam para o cozinheiro e falam, olha, nós não vamos comer isso daí, porque isso aí vai nos contaminar. A Bíblia não descreve o que era essa comida, mas é certo que de alguma forma contaminaria eles. De alguma forma estava contra a lei que eles aprenderam em relação à alimentação. E deixa eu dizer outra coisa para você. A alimentação é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Se não fosse, Deus não teria gastado tantas leis falando disso para o seu povo.
Vocês não vão comer isso, vocês não vão consumir isso, vocês não vão consumir aquilo, eu não quero vocês tocando nisso. Se não fosse espiritual, Deus não perderia tempo colocando na sua lei em relação a isso. E então Daniel fala, olha, nós não vamos comer, tem como você apenas nos servir legumes e água. E aí o cozinheiro fala, não posso, porque eu obedeço ao rei. E se o rei vê vocês pálidos, meio fracos assim, ele vai brigar comigo, vai mandar me matar. E Daniel fala, fica tranquilo, vamos fazer o teste por 10 dias, a gente comendo só essas coisas naturais. Você vai ver como nós vamos estar muito mais fortes do que os outros. Um tempo que o povo judeu passou na Europa, um tempo de muita perseguição, em alguns países tiveram algumas doenças, algumas pestes que pegaram os países ali da Europa. E era muito interessante porque os judeus que viviam lá não morriam, não ficavam doentes, não pegavam as doenças, as pestes que estavam ali. E o povo europeu acreditava que eles eram bruxos. Eles achavam que aqueles judeus eram bruxos. Por que os caras não ficam doentes? Por que está todo mundo morrendo e eles não? Porque eles sabiam exatamente o que eles tinham que comer e o que eles não deveriam comer, a forma que eles tinham que se limpar, porque eles tomavam banho todos os dias enquanto os europeus não tomavam, porque isso estava na lei que Deus deixou para eles. Eu aprendo algo com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 28. Mateus 6, verso 28, Sermão da Montanha. E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olha só, o que eu aprendo com Jesus aqui é que Jesus é capaz de olhar para uma planta, para uma flor e considerar aquilo muito mais lindo do que algo feito por mãos humanas. O que Jesus está afirmando aqui é que aquela plantinha ali, que nasce no campo, é muito mais linda do que Salomão vestido com todas aquelas roupas reais, daqueles melhores tecidos, dos melhores estilistas da época, com bordas de ouro. Aquela plantinha é muito mais linda, porque aquilo ali foi Deus quem fez, foi Deus que desenhou, tem a assinatura do Criador, enquanto aquela roupa foi feita por homens. E é engraçado como nós perdemos isso. Salomão me falou um negócio que abriu os meus olhos. Ele falou assim: Douglas, você já parou para pensar em relação a uma mexerica, por exemplo? Uma pocã. Já parou para pensar em uma pocã? Talvez você nunca parou para pensar numa pocã, né? Tem jovem aqui que acho que nunca experimentou uma pocã. Uma mexerica, gente, ela vem numa embalagem. Dentro dela tem uma semente que você vai plantar na terra e vai nascer uma árvore que vai dar por muitos e muitos anos outras frutas. Ela vem embalada. E uma embalagem tão perfeita que dentro é totalmente esterilizado. Não tem sujeira nenhuma lá dentro. Está pronta para você abrir e comer. Quando você abre ela está dividida em pequenos pedaços que cabem dentro da sua boca.
Quando você coloca ela dentro da boca, dentro dela tem um monte de gotículas que explodem dentro da sua boca, liberando sucos, vitaminas e açúcar. Não é algo para a gente dar glória a Deus? Mas você acha muito mais legal um petit gâteau. Entre uma mexerica e um sorvete, você fica com sorvete. E o que Jesus está dizendo aqui é que essa pocã é muito mais linda do que a comida que qualquer um dos maiores chefes da França possa fazer. Talvez a gente precise voltar a pensar sobre a nossa alimentação. 1 Coríntios, Paulo diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. É Deus dizendo através de Paulo: aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. A alimentação é muito mais espiritual do que a gente imagina. Revela se você tem autocontrole. Revela se você tem domínio de você mesmo. Revela se você tem domínio dos seus desejos e do que você consome. Terceiro Deus que eu enxergo são os prazeres da carne. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, o testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Prazeres da carne, ou talvez nós poderíamos chamar esse Deus de eu, de nós mesmos. Tem pessoas que não adoram dinheiro, tem pessoas que não adoram ídolos, tem pessoas que adoram a si mesmo. Colocam o seu prazer em primeiro lugar absoluto. Se eu estiver tendo prazer, tudo bem. Agora, se mexer com algo do meu prazer, aí eu viro uma fera. Aí eu coloco as unhas para fora, aí eu xingo, aí eu brigo, aí eu armo uma confusão dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Nós não podemos viver para nos servir. Nós não podemos usar pessoas e coisas e tudo para o nosso prazer. Nós não podemos fazer isso. Eu estava aconselhando um casal um tempo atrás, um casal de namorados, que haviam caído no pecado da fornicação, haviam tido relação antes do casamento, um casal de namorados. E o que eu falei para eles é o seguinte: eu acho que vocês precisam terminar o namoro. Por quê? Por um simples motivo: vocês não se amam. Não existe amor entre vocês. Vocês amam a si mesmos. Não, eu amo ela. Não, eu amo ele. Não, você não ama ele, você não ama ela. Você ama as sensações que ela causa em você. Você ama a companhia dele e o como ele satisfaz a sua solidão. Você não ama ele, você ama
o serviço que ele te presta, ou que ele presta à sua carne. Você não ama ela, mas você ama as sensações que ela causa na sua carne. Não confunda ela com as sensações que ela causa. Porque veja só, você está colocando essa menina em risco de ir para o inferno se Jesus voltar ou se ela por algum acidente morrer. Você está me falando que você ama ela? Ei, moça, você está colocando esse rapaz numa condição de viver eternamente em tormento, no fogo eterno, no inferno. Para quê? Para o seu prazer. Você não ama ele. Você ama o que ele proporciona para você. E tem muitas pessoas casando nessas condições. Você não ama ela. Você ama o serviço dela. Você não ama ele, mas você ama o fato de você não estar sozinha. Você era solitária, você se sentia sozinha e achou alguém que sana esse seu problema. Então você não ama ele, você ama estar acompanhada. E aí casa. Depois que casa, com o tempo, com a rotina, diminui as sensações. Diminui a química que havia quando era proibido. E aí você se vê, então, sem o objeto do seu amor, que é as sensações que você sentia. E aí você vem com essa desculpa para o pastor, para o conselheiro, o amor acabou. Não é que o amor acabou, o amor nunca existiu. Você ama você mesmo. Porque é diferente você olhar nos olhos da sua esposa e dizer: eu amo você. Ei, você fazendo, não fazendo, me servindo ou não me servindo, eu amo você que está aí dentro. Eu amo a sua alma, eu amo o seu ser, eu amo o fato de você ser uma filha de Deus, eu amo o fato de você ser um presente de Deus na minha vida, eu amo você. Mas esse amor é só para quem tem o Espírito Santo dentro de você. Porque esse é o amor de Jesus. Maridos, vocês devem ser como Cristo diz em Efésios, que ama a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, um amor sacrificial. Um amor como Jesus, que olha para a igreja, essa multidão de pessoas como nós, imperfeitos, cheios de problemas, com outros deuses muitas vezes, e consegue olhar no teu olho e dizer: mesmo assim, eu amo você. Sabe por quê? Porque você é você. Não porque você me serve, não pelo que você me faz, não pela sensação que você me dá. Eu amo você. Essa idolatria a si mesmo geralmente termina em divórcio. Geralmente termina em crise no casamento, geralmente termina em crise aonde você estiver. Geralmente faz você perder seu emprego, você sabe do que eu estou falando, porque eu não levo o desaforo para casa. Porque pisou no meu calo, vai levar. Por quê? Porque pisou no calo do Deusão aqui. Mas o que Jesus nos convida a fazer é matar esse ídolo e deixar ele viver através de nós. Já não sou mais eu que vivo agora, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, pode fazer o que você quiser comigo, brigar comigo, já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Eu já não defendo mais esse Deus aqui, esse Deus morreu, agora eu defendo a Cristo. Se você vier ofender a Cristo, aí você vai ter problema. Mas enquanto você está ofendendo esse aqui, não tem problema nenhum, esse aqui está morto. Será que você não está se idolatrando? Se auto-idolatrando, olhando no espelho e dizendo: você é o cara, hoje nós vamos fazer tudo para você ter muito prazer. E tem outras pessoas que idolatram pessoas. Tem pessoas que se vestem, que falam, que andam, que se comportam, que planejam o futuro, que planejam faculdade, que planejam trabalho, baseado
em outra pessoa. Tem pessoas que afirmam, que falam a seguinte frase: você é minha vida, para outra pessoa. Você é meu tudo. Sem você eu não vivo. Deus não divide o teu amor com ninguém. Ah, se essa pessoa morrer, eu morro também. Ah, se ele me deixar, eu não aguento. Eu morro. Eu me mato. Minha vida vai ser um lixo se essa pessoa sair da minha vida. Os ídolos dos crentes geralmente não são de madeira, não são de aço, são de carne e osso. Será que existe alguém que toma mais os seus pensamentos do que Jesus? Porque eu vou parar nesses 4 deuses, mas existem outros. E deixa eu te dar uma definição mais ou menos, para você classificar na sua vida. Aquilo que toma a maior parte dos seus pensamentos, este é o seu Deus. Seja 11 homens correndo atrás de uma bola, seja o que for. Aquilo que toma a maior parte dos seus pensamentos, este é o seu Deus. Deixa eu te falar. Como é que é o processo de começar a idolatrar alguma coisa ou alguma pessoa? 2 Crônicas, ali onde nós estamos, 7. Abra lá, 2 Crônicas 7. E eu quero que você analise a sua vida. No verso 22, 2 Crônicas 7, 22. Deus afirma, olha, se vocês idolatrarem a outros deuses, eu vou destruir esse templo. O templo de Salomão, tão glorioso. Esse templo vai ficar em ruínas, tão feias, que as pessoas vão passar e vão perguntar por que Deus fez isso com essa casa, por que Deus fez isso com essa terra. E olha a resposta que Deus vai dar: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Veja como é o processo de idolatrar alguma coisa ou alguma pessoa. Ele diz assim, ó: e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. O processo é esse. Primeiro, você se apega a isso. Primeiro você começa a se apegar a essa coisa ou a essa pessoa. E o que é se apegar? Se apegar é depositar a sua confiança nisso. Todo o processo de idolatria começa assim. Você passa a confiar em algo que não é Deus. Você passa a colocar a esperança da sua vida em alguma coisa. Sabe quando vem na sua mente assim, ó: quando eu conquistar aquilo, a minha vida muda. Quando eu chegar naquela posição, as coisas mudam. Quando eu namorar aquele rapaz, quando eu casar, quando eu tiver tal pessoa, as coisas vão mudar. Quando você começa então a se apegar a algo, a depositar a sua confiança em alguma coisa que não é Deus, inicia-se esse processo de idolatria. Qual é o primeiro recurso que você corre quando você tem problemas em sua vida? Aonde está a sua esperança? O que você acha que vai resolver a sua vida, a sua situação? É dinheiro? Você tem dentro do seu coração que o dia que você conseguir dinheiro, as coisas mudam? O que é que está dentro do seu coração?
Quando você está doente, o que é a primeira coisa que você recorre? Quando você está aflito, para onde você corre? Quando você está triste, para onde você vai? Com quem você fala? O que tira a sua paz? O que tira o seu sono? O que você tem medo? O que você se apega na hora da tempestade? É no seu conhecimento? É na sua faculdade? É no seu diploma? É no seu status? É no seu status social? É na sua posição na empresa? O que você se apega na hora do vamos ver? Depois que você começa a se apegar a algo, o diabo é muito sujo e te dá esse algo. Se é uma pessoa, ele coloca essa pessoa na sua vida e deixa você ter um momento de êxtase. Se é dinheiro, ele deixa chegar dinheiro na sua mão e deixa você se sentir bem, se sentir confiante. Agora sim, agora estou tranquilo, agora estou bem. E qual é o segundo estágio? Se apegou a outros deuses e os adoraram. Segundo estágio, você começa a dar glória a isso. Sabe por que eu estou bem? Graças à minha conta bancária. Sabe por que eu estou feliz assim? Ó quem está do meu lado. A mulher dos meus sonhos. Sabe por que eu estou feliz? Porque é uma posição que eu alcancei. Fui promovido. Glórias à promoção. Sabe por que eu estou bem? Porque achei o médico, achei a solução. Glórias à medicina. Sabe por que eu estou bem? Eu estou com o meu diploma na mão. Agora eu tenho conhecimento. Agora eu sei de tudo. Glórias ao meu diploma. Você passa a adorar aquilo. Você passa a dar glória àquilo como solução da sua vida. E o terceiro estágio, que é o mais deprimente, é que você passa então a servi-lo. Porque esse ídolo não te ama. Esse ídolo não fica na sua vida de graça. Você vai precisar dar algo para ele ficar na sua vida. Essa pessoa não vai ficar do seu lado de graça, não. Você vai ter que passar a servi-la, a fazer o serviço de manutenção. Para se manter essa conta bancária, meu irmão, vai ser muitas horas, muita unha roída, muita mentirinha para contar, muitas falcatruas, muito jeitinho brasileiro para manter essa conta bancária, meu irmão. Para manter esse status social, vai ter que usar muita máscara, vai ter que dar muito sorriso mesmo estando triste, vai ter que fingir bastante. Para manter essa pessoa do seu lado, vai ter que fazer muita coisa por ela, vai ter que deixar muita gente para trás, vai ter que pisar em muitas outras pessoas para manter essa pessoa ao seu lado, porque esses ídolos querem consumir a sua vida, porque eles estão disfarçados, na verdade eles são Satanás. E ele só tem uma missão: é roubar, é matar, é destruir você. Hoje parece o desejo da sua vida ter isso, mas é o diabo por trás. E você passa a servir. Você passa a gastar seu dinheiro nisso. Você passa a gastar o seu tempo nisso. Você passa a gastar o seu suor nisso. Você passa a colocar o valor nisso, dizendo: isso é importante. O que é importante para você? Tempo atrás eu fui convidado para trazer uma palavra num congresso de jovens lá em Manaus. E eu saí bem cedo, mas era a véspera de feriado. Peguei um trânsito enorme indo para o aeroporto. E aí, chegando perto do aeroporto, o GPS me jogou para um lado errado. Sou meio ruim de direção,
usando o GPS, indo direitinho ali, o GPS me joga para um lado errado. GPS endemoniado. Não queria que eu chegasse em Manaus. Aí, eu e minha esposa no carro, desesperado, porque o horário do voo estava chegando, eu acelerando e tentando achar um retorno, e lá na frente um retorno e voltando, e pega trânsito de novo, e tal, até que a gente consegue chegar. Chegamos ali no estacionamento do aeroporto, paramos o carro, pegamos um carrinho, colocamos as malas em cima, saímos correndo ali no estacionamento e correndo dentro do saguão para chegar no check-in. Chegamos no check-in já suado, né? Ofegante, falamos pro rapaz lá, acho que era da TAM, olha, é nosso voo aqui, o número tal para Manaus, nós estamos atrasados, passa a gente na frente da fila aí. E aí ele falou, peraí, foi lá dentro, voltou e disse, não dá mais tempo. Não, você não está entendendo, eu estou indo para um evento que eu vou ministrar, e se eu não chegar, esse é o voo que eu vou chegar em cima da hora, eles estão me esperando, você tem que me colocar nesse voo. E aquele homem olha para sua cara bem calmamente. Desculpa, senhor, a gente não pode fazer nada. Não dá mais tempo. O check-in fechou. É meia hora. Você tem que estar aqui antes. Tem 20 minutos para o voo. Fechou. Não, mas fala com o seu supervisor. Fala com o gerente. Chama. Não adianta, senhor, eu posso te chamar lá quem for, eu posso chamar o dono da TAM aqui. Fechou. Aí nós fomos na lojinha para ver um outro voo. R$2.700 um voo. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Liguei lá para o rapaz do evento, ele desesperado também. Falou, faz o seguinte, compra uma passagem aí. Fazer o quê? Compra. Aí fui lá comprar, o rapaz falou, acabou as passagens. Tempo que você foi lá, algum ricão veio aqui e comprou essa passagem aqui. E aí, conseguimos um jeito lá de ir para o outro aeroporto, foi uma loucura. E aí, consegui chegar lá. Mas quando aquele homem me falou o seguinte, não dá mais tempo, subiu uma angústia dentro de mim, tão grande. Parecia que tinha uma mão me enforcando aqui assim, e a vontade que dava era de gritar, dava vontade de chutar a mala assim, ó. Por que eu não consegui chegar a tempo? E agora? O que eu vou fazer? Vontade de chorar na frente daquele homem falando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para comprar outra passagem, eu preciso chegar lá, eu me organizei, eu estudei, eu preparei para estar lá, por favor. Tamanha era a angústia que você sente. A pergunta que eu quero te fazer é essa: como é que vai ser quando o nosso Jesus Cristo voltar? Como é que vai ser quando você chegar diante daquela porta e ela estiver fechada para você? Como é que vai ser quando você ouvir de um anjo falando assim, olha, não dá mais tempo? Mas eu me arrependo, não, eu deixo, eu largo o que for, eu largo tudo por amor a Jesus. Acabou o tempo. O check-in para o céu fechou. Chama supervisor, chama arcanjo, chama alguém para eu falar, eu vou argumentar aqui. Não adianta, meu senhor, minha senhora, fechou. Eu fico pensando, o que é que você vai fazer com os seus ídolos? Eu fico pensando, depois desse dia que você ficou aqui, o que você vai fazer com a sua conta bancária? Eu fico pensando que o que nós vamos fazer com essas roupas de marca? Eu fico pensando que o que nós vamos fazer com aquele computador que só faz você pecar? Tenho certeza que vai ter homem que vai chegar em casa, pegar aquele notebook e malhar no chão assim, ó. Pá! Que não vai nem querer ver a cara da namorada mais, que não vai nem querer ver a cara do namorado, dos amigos, daquilo que você não consegue abrir mão por amor de Jesus, pelo seu ídolo. Eu quero saber se você vai dar tanto valor a um jacarezinho na sua roupa. Eu quero saber se você vai dar tanto valor por um pouco de maquiagem. Eu quero saber se você vai dar tanto valor para prazeres da carne o dia que Jesus voltar e você ficar por causa de um ídolo.
Não vale a pena. Saia daqui com isso em mente. Não vale a pena. Não troque o Criador de todas as coisas por nenhuma das criações dele. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas qual a solução? Solução para você que se encontra nessa situação é simples. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se coloque de pé no seu lugar.